você ter ideia, ô Mário, do meu grau de tombamento no patrimônio, Marilene Ah, foi minha aluna. pois é, o Hermínio me falou. Tá vendo? Tá vendo como é que eu estou antigo? Pois é. Antigo nada, você está atual, Mauro. Você está atual. Eu não estou velho, eu estou antigo. Tombado Tombado pelo pelo patrimônio, né? Ô, Mauro, eu vi lá a homenagem lá, ó, Fish Room, Pois Mauro é, cara. Schettino, coisa legal, rapaz. Ah, esse cara aprontou comigo, ele me deixou na saia justa danada. Tem essas peças raras na vida, assim, que coloca a gente assim meio. Sabe como? Mas hoje eu estava, depois que o Hermínio esteve aqui hoje, depois veio o Fábio Origuela, e o Fábio não sabe muito desse assunto que a gente toca nessas reuniões aqui, e aí eu estava contando para ele que a gente, nos últimos 2 anos, acho que a gente fez um mestrado, um doutorado em Químios aí, e apesar de ter muita coisa o que aprender ainda, hoje a gente já deu uma evoluída muito grande, né? E o tanto que, apesar de fora brincadeira, mas eu estava comentando com ele a questão dos genes de despigmentação, que você já comenta isso desde o início, desde a nossa reunião número 1, e o tanto que isso é pouco divulgado e que como que sabe-se pouco a respeito desse assunto. Nós já falamos sobre isso diversas vezes, né? Na hora que a gente abre os livros especializados e tudo mais, não tem nada disso sendo citado. Então, apesar de milenar essa cultura de criar químios, tem muita coisa que ainda está muito pouco explorada, e, nesse sentido, é muito inovador o seu trabalho, Mauro, de ter identificado, bom, não, isso aqui é uma questão genética, porque em vários livros, você já leu isso aí várias vezes, né? A questão da despigmentação fica assim como uma coisa mística, ou como se fosse uma coisa da espécie, né? Não, os químicos mudam de cor. E você foi mais fundo. Muda por quê? Muda quando, qual o processo? Esse processo é genético, então tem jeito de selecionar. E eu vou até aproveitar esse assunto aí para compartilhar com vocês esse vídeo aqui, quer ver? Hoje eu estava mostrando para o Hermínio, o Mauro também esteve aqui semana passada, eu mostrei para ele. Esses aqui são os filhotes de Demequim chocolate em cima de fêmea Demequim albina. E aí, aqui dá para a gente ver os chocolates, os amarelinhos, os ceibuns, os cinzas, os chocolates albinos e os ceibuns albinos vão estar aqui em cima. Aqui o ceibum normal, ó, e o ceibum albino aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Aqui. E aí eu estava mostrando esse cruzamento aqui para o Hermínio e estava falando com o Hermínio que, olha que legal que saiu de um cruzamento, mas assim, tanto o pai quanto a mãe vieram lá do trabalho do Mauro. Ou seja, ele já vem separando os genes há muito tempo, então ele tem os bichos mais ou menos mapeados. Então você tem uma certa previsibilidade. Quando eu falei com ele que eu ia fazer esse cruzamento, ele já tinha falado, ó, deve sair ceibu e deve sair chocolate também, e deve sair albino do chocolate e albino do ceibum também, exatamente o que saiu aqui, ó. E isso aqui é uma desovazinha pequena, deve ter aqui uns 140, 150 peixinhos aí, mas a gente vê, eu achei sensacional. Aqui, ó, um com mancha de chocolate aqui, um ceibum com mancha de chocolate. Ô, Mário, e Essa saiu combinação gênica, esse, né, dessas características aí é bem interessante. E como a origem dos meus primeiros albinos vieram dos telescópios, e eu fui fazendo os cruzamentos, inclusive para gerar telescópio Ceibum, né? Aí tem essa miscelânea aí nesse sentido. É bem interessante. Mas o importante é a gente ir mapeando, para a gente poder saber direcionar os cruzamentos que a gente está fazendo. Senão, vai ficar tudo aleatório. E aí você não tem controle. saiu muito peixinho sem ser telescópio desse cruzamento, Mário?
Eles ainda estão muito novinhos, ainda não deu tempo para o olho projetar É. mesmo, ainda leva um tempinho, mas eles estão começando agora a projeção, a protusão Mas ocular. esses aí, aparentemente, todos esses aí estão com algum grau de projeção, né? Sim, mas é porque aqui tem parentesco. Tem Sei. um dos cruzamentos que eu fiz de um Demequim com macho Demequim e fêmea Demequim, mas de linhagens que não tinham nada a ver de grau de parentesco, aí saiu um percentual alto, mas eles já estão É, com 5, 6 meses. Aí sim, saiu um percentual alto que não é Demequim, sem protusão entendi. ocular. Ou seja, o gene é recessivo, o pai e a mãe têm o gene, mas possivelmente eles estão em posições diferentes na fita de DNA do pai e da mãe, né? Não deu match. Sim. Não encontraram esses genes para poder sair Demequim na progênie. Como a gente não tem ainda, né, esse acompanhamento genético, esse mapeamento, linhagens fixadas, é loteria. Enquanto nós não conseguirmos construir isso e ter um certo grau de previsibilidade, né, a gente vai estar fazendo cruzamentos assim, com boas intenções, mas sem nenhuma certeza de obter o resultado desejado, porque é muita variabilidade que tem nesses bichinhos. Por isso, a importância de fazermos esse processo seletivo, direcionarmos isso para a construção de um plantel legal de King no Brasil. Estamos atrasados, mas vamos Mas, lá. mas professor, já estamos bem adiantados. Eu estou Estamos, tentando olhar que a estamos. gente já está com meio copo cheio, Tá, ok, ok. porque já está iniciado, porque Sim, esse cruzamento aqui mesmo é um bom exemplo disso, né? É um bom exemplo de já pegar origens conhecidas, com certo grau de previsibilidade, e aí você vai ver aí, ó, os Seibuns aí. O Fábio outro dia estava falando, o Fábio pegou um time de Seibuns lá, ficou tudo branco. Ficou tudo branco, passou um tempo, tudo branco. Daqueles que eu te passei alguns aí, possivelmente ali, aqui, dos irmãos mais velhos, já tem uns 2 brancos também. Não quer dizer, a gente vai levar esse tempo aí, mas nós temos lá, nós temos Demequim, Seibum, já com anos, e já com filhotes, e isso aí dá para a gente ir cruzando daqui e dali para a gente ir incorporando esses genes, né? E ir fazendo exato, esse mix. exatamente isso. É o que precisamos fazer. Estamos caminhando, meio caminho andado. Meio caminho andado, meio caminho andado. Eu também tô feliz com a evolução, porque, assim, apesar de ter muito bicho novo ainda e tudo mais, só da gente estar aprendendo um pouco desses princípios aí, né? A outra foi essa aqui. Há uns 2 meses, 1 mês e meio atrás, eu tinha colocado umas fêmeas albinas, Demequim também, com 2 machos de Iranchu japonês, TVR, lá do Fuji. E aí fizemos uma desova, macho Demequim, desculpa, macho Ranchu, com fêmea Demequim albina. Qual o objetivo? Fazer na F2 ou F3 Ranchu albino. E aí esse aqui agora, vou mostrar para vocês um vídeo. Esses aqui são os filhotes. Isso aqui é o F1. Então, ou seja, pai sem dorsal, mãe com dorsal. Mas são todos portadores de albinismo. Vocês veem que tem uns com espículazinha para cima aí, tubarãozinho. Tem uns que ficaram com uma falha nas costas, faltou a dorsal e faltou um pedaço da linha de dorso também. Tem uns 2 ou 3 com a linha de dorso com uma espículazinha, e saíram 2 albinos, esse aí é um deles, mas os 2 com dorsal. O que quer dizer que, primeiro, o macho que veio lá do Fuji tinha gene de albinismo.
porque saíram 2 albinos. Independente deles terem saído com dorsal, qual que é o objetivo agora? Todos esses aí agora são peixes portadores de albinismo. Então, se eles são peixes portadores de albinismo, um cruzamento dentro deles, ou um cruzamento com o albino ali, já tem a probabilidade de sair algum albino. E aí, o dia que eu falei sobre isso aqui com o Mauro me falou, mas pode ser que mesmo se você pegar um sem dorsal, macho e fêmea sem dorsal, pode ser que a cria vai ser toda com dorsal na frente. Pode ser que leve algumas gerações para poder limpar. Outra alternativa que eu pensei também foi, principalmente os 2 albinos, a hora que ficarem mais velhos, se for um ou os 2 forem fêmeas, voltar no pai, que é sem dorsal, porque aí já faz F1, cruzando portador de a fêmea albina com macho não albino, mas que já é o pai delas. Aí a gente já teria potencialmente um percentual maior de filhotes sem dorsal. E dá para abrir os 2 cruzamentos, e aqui nos outros não albinos, cruza entre eles para ver o que sai, e a gente, na F2 ou na F3, a gente vai sair com o rancho albino aí. Exatamente isso. Foi o que eu fiz, que eu já te comentei, até passei uns peixinhos desses para você, cruzar um bolha cálico com uma fêmea dessa de linhagem de miquinha albina. Então, aí, filhotada, alguns com pequenas projeções já de bolha, F1, com dorsal, uns 3 ou 4 com dorsal parcial, e agora esperar a próxima geração, que nós vamos fazer tanto bolha com dorsal, quanto bolha sem dorsal, albino e não albino, em todos eles. Porque, pelo que me consta, no Brasil não tem bolha com dorsal. De tudo que eu já conversei com as diversas pessoas, parece que ninguém tem bolha com dorsal. E é uma linha que existe, principalmente na China. No Atlas, lá que nós compramos, Mário, tem umas imagens muito legais de bolhas com nadadeira dorsal. Então, foi, vamos construir, vamos fazer. Agora, é impressionante a deformidade que em alguns deles aparece, né? Assim, na medida que não tem a dorsal, você vê que, além da dorsal, né, tem uma estrutura do corpo do peixe, né, vamos dizer assim, que é afetada pelo gene, né? É um negócio extremamente curioso, né? Assim, pelo menos assim para leigo como eu, né? E aquilo ali possivelmente está relacionado à diferença de posição, não só de questão em relação à dorsal, mas em relação à linha de dorso mesmo. É verdade. Faltou transcrição, faltou DNA para definir aquele ponto ali. Fica um vale, né? Na impressora 3D de Deus, né? Ó, essa pergunta aí do Douglas é boa, hein? Uma pergunta: quais colorações dos peixes ideais para se manter o black? E aí o Mauro colocou aqui para ele: as melhores escolhas são Ceibum e Chao, chocolate. E isso desde que nenhum deles tenha gene de despigmentação de melanina. Senão, já sabemos o que vai dar. Essas 2 opções são interessantes porque são 2 linhas de coloração que tendem a reforçar a produção dos melanócitos. A concentração deles, Mauro, o que é melhor? Quando fala ali, as melhores escolhas são o Ceibum e o chocolate. E por que não o black do Demequim? Não. Black com black é o ideal. Quando você não tem... Ah, tá. São opções fora o black. Né? Uhum. O ideal é o black direto, sem dúvida. Porque essa pergunta do Douglas tem uma coisa interessante, né? Porque eu venho pensando sobre ela, que se eu quero fazer um oranda black, como o Demequim é uma característica recessiva,
uma das opções é pegar um demequim, daquele preto, 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 com o ventre preto, né? Que não tem nenhuma mancha branca, e eu posso passar esse demequim no oranda, porque eles vão aparecer demequim nas crias só na homozigose em gerações adiante, e aí a gente traz o preto do demequim para o oranda, né? Sim, esta é uma opção. Só que você está diluindo nesse cruzamento a questão do UEM, que você está introduzindo, né, Sim. na linha de oranda um demequim que não tem UEM, né? Então, nesse sentido, o melhor é cruzar oranda ceibum, oranda chocolate, que em F1 já vai dar alguns exemplares oranda black. Se a questão for oranda, né? Uhum. A busca for oranda, para não ter perda de característica de UEM. Mas, fora isso, se a visão é fazer peixes black, né? Por exemplo, um Ryukin black, é trabalhar com Demequim black, sem dúvida, que mantém o padrão da morfologia corporal e vai trabalhando a questão da cor. Tudo é questão do que se pretende, que direção quer dar, né? Para a gente ver que escolha a gente faz. Pode falar, mano. Não, eu ia perguntar, você, Hermínio, ou é o Mauro que tem Ryukin cálico? Eu tenho dois, na verdade, um casal, né? Quer dizer, é um Ryukin, mas o ramp dele não é um ramp maravilhoso, não, mas são cálicos e, assim, bem robustos, sabe? Com caudas, etc., muito boas, assim, não são tão curtas, mas muito boas, só que... E o Mauro também tem, né, Mauro? Dois Você deve ter cubéis, tem exatamente. alguns aí, né, são irmãos aí, acredito eu. Exato. E E, vocês já têm filhotes deles? começou a sair uma turminha aqui, que são aqueles, inclusive, que eu comentei que tinha nascido no SAMP lá. Saiu o vermelho, saiu o cálico, e assim, alguns cálicos mais bem claros, sabe? E estou esperando os bichinhos crescer. Estão aí com uns 4 centímetros agora, 4, 5 centímetros. Vamos ver o que vai dar. E são filhos desse casal? Desse casal. É ótimo. Isso aí é aquele velho problema, né? Nós adquirimos os peixes, né? Eu também tenho uma desovinha aqui, pequena, mas já tem peixe despigmentando. É. É o problema nosso, sempre, né? Até que nós tenhamos controle disso, vai levar um tempo, né? Mas vamos trabalhando, vamos fazendo, vamos construindo. E é interessante que nos cruzamentos de cálicos, aqueles que saem metálico, né, tem uma boa tendência de sair black. É um outro cruzamento interessante, Mário, para esse contexto do black. Até não tinha colocado isso antes, porque tem uma aleatoriedade aí no contexto, né? Mas é uma opção de uso também para reforçar o black, peixes de origem cálico. Sim. Outra coisa curiosa que me incomodou, assim, me chamou a atenção nesse casal que tem aqui, é que uma filhotada que nasceu deles, de uma primeira desova, não teve nenhum peixe com nadadeira simples. Todos com nadadeira dupla, assim, algumas melhores, outras piores. Agora, a segunda desova, um punhado de nadadeira simples, é a coisa mais engraçada, assim, sabe? O mesmo casal, esquisito demais, sabe? Assim, quer dizer, esquisito. Do ponto de vista genético, né? Houve algo que influenciou ali, algum tipo de posicionamento que não casou, que saiu uma boa parte nadadeira simples, sabe? Curiosamente. E com o mesmo casal. Enfim, vivendo e aprendendo. Mas é isso mesmo, é a aleatoriedade, como a gente não tem, né, um mapeamento prévio,
saem coisas as mais variadas. Então, paciência, nós temos que ter paciência e muita paciência, além do espaço e tempo. Cauda dupla é recessivo ou não? Ou é desses poligênico nem tão recessivo? Poligênico. E a sua pergunta tem uma questão interessante que, inclusive, o Mauro me chamou a atenção há 2 semanas atrás, que eu perguntei para ele, não lembro qual característica que eu estava perguntando. Foi do Wayne. Eu perguntei para ele assim, Mauro, o Wayne é característica poligênica, né? Ele é. Aí é dominante ou é recessivo? Aí ele, olha, se é poligênico, não é herança mendeliana simples, dominante ou recessivo, é herança acumulativa, né? É acúmulo de genes nesse sentido, né? E esse aí é que eu acho que é o grande desafio aí, ó, essas questões, igual o Hermínio está colocando, e a sua pergunta traz isso aí, né? Vão ter linhas com um grau de seleção maior ao longo do tempo e que vai ter um percentual muito grande, ou às vezes até o total só de cauda dupla, e vão ter materiais genéticos com menor intensidade de seleção, que vai dar uma dispersão maior. Né? Exatamente isso. É interessante chamar a atenção disso, que eu já tive algumas conversas nesse sentido, de colegas dizerem, não, porque a cauda simples é dominante, a cauda dupla é recessiva. Falei, beleza. Você nunca viu em cruzamento de 2 peixes de cauda dupla sair peixe de cauda simples? Aí foi aquela pausa assim, aquele silêncio. Falei, então, não pode ser dessa forma. Se cauda dupla fosse recessiva, não poderia nascer filhote de cauda simples. É herança poligênica. O somatório de genes vai determinar maior ou menor abertura. Observa um detalhe, Fábio, que é interessante, que quando você tem peixe com cauda dupla, né, 4 lóbulos, ver se eu consigo apresentar aqui, representar, né? Se você tem maior ou menor abertura aqui no meio, pode ter totalmente fechado ou totalmente aberto. Então, a combinação gênica vai determinar, né, maior ou menor separação dos lóbulos e a formação de 2 lóbulos em cada cauda, porque é uma bifurcação da espinha, né, do peixe. Quando surgiram os peixes de cauda dupla, foi uma mutação e é um somatório de genes nessa brincadeira. Tanto é que a gente tem, já discutimos isso antes, peixes de cauda dupla com anal simples, peixes de cauda dupla com anal dupla. Quanto maior for a frequência gênica determinando a duplicidade da cauda, maior vai ser a abertura, maior vai ser a duplicidade na espinha do peixe, né? E que resulta também na duplicidade da nadadeira anal ou não. Então, são um conjunto de genes que até hoje eu não encontrei nenhum mapeamento nesse sentido, para saber quantos genes estão envolvidos, diferentemente, né, da questão da despigmentação, que são 2 pares de genes, são 4. Ok. Mas essas outras características poligênicas, eu não tenho essa informação quantificada. E aí você tem uma variabilidade muito grande. Então, você pega 2 peixes de cauda dupla, que a gente não sabe qual é a frequência que cada um deles tem de genes para cauda dupla ou cauda simples, aí nasce filhote de cauda simples, nasce filhote de cauda tripla, nasce filhote de cauda dupla com 4 lóbulos. É isso aí, a variabilidade gênica de herança poligênica. Eu não tenho certeza se cita quantos, não, mas naquele trabalho de genética mais sofisticado que a gente lidou com aqueles mapeamentos dos subgrupos, lá tem um capítulo, tem uma parte do trabalho que fala sobre cauda dupla e cauda simples. E acho que lá a gente deve encontrar quantos genes são responsáveis. Mas é aquilo que a gente já chegou à conclusão. Tem umas coisas também que, pelo menos, eu estou compartilhando uma forma que eu estou entendendo, que não quer dizer que está certo, não, sabe? Mas o que eu estou entendendo é o seguinte:
é que tem algumas coisas que a gente tem que aprofundar um pouco na literatura para entender como que funciona. E depois que você já sabe mais ou menos o rumo, e essa aí é uma delas, não adianta também a gente ficar sabendo muito qual que é a sigla do gene que faz isso e que faz aquilo, e quantos eles são, porque no final, no frigir dos ovos, o que a gente tem a fazer é a mesma coisa, aumentar a pressão de seleção e melhorar os critérios de seleção para poder acumular a genética desejada na progênie, né? Exatamente. E tem uma coisa curiosa que é o seguinte: quando a gente começa a pensar nesses aspectos genéticos, você pensa aí no processo de quantificar isso, se vai ser assim, assado e tal. E aí tem uma série de experimentos feitos, está na literatura, né, disponível aí na net. Quando você pega peixes de linhagens que já estão trabalhadas, tal, você tem uma certa previsibilidade. Se você pega peixe com essa nadadeira caudal dupla, anal dupla, cruza com um peixe lá do passado, que vem de linha, que não teve todas essas mutações, sai resultados totalmente diferentes. Então, a herança mendeliana não sai da forma que a gente está prevendo e que já está quantificado. Por quê? Aquilo que o Mário já falou antes, esse pareamento aí dos genes, né, em linhagens muito distintas, não vai bater. Ou seja, esse conhecimento que nós temos hoje de genética de fungo, dependendo do cruzamento feito, de qual origem, de qual linhagem, não bate, não funciona. São muitos aspectos envolvidos, inclusive de interação gênica, né? Então, não está todo mundo empacotadinho, igualzinho, bonitinho para encaixar. Não é assim. Pela sua experiência, Mauro, quando você cruza duas linhas distantes geneticamente, o caso ali dos ranchus com a fêmea Demequim albina, linhas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pela sua experiência ao longo do tempo, isso consegue, você tem uma ideia assim, a partir da segunda, da terceira geração começa a estabilizar alguma coisa, ou é na quinta, ou é na 10ª? Você tem alguma experiência nesse sentido, alguma observação? O que eu já pude ver, porque eu fiz poucas experiências nesse sentido, né? Mesclando peixe com dorsal, com peixe sem dorsal, mas para você, vamos dizer assim, depurar, ou num sentido, ou numa direção, ou em outra, 3, 4, às vezes 5 gerações, para poder encaixar, né? Porque vai sair o quê? Peixinhos nos intermediários, né? Eu já comentei com vocês daquela linha que veio para mim dos Serantiu tailandeses, né? A filhotada que veio, eu escolhi alguns que estavam dorsal limpinha, belezinha. Do cruzamento deles, né, nasceram um monte de filhotes com dorsal, cauda simples. Bom, aí um grupinho que eu separei, que ficou na característica com a dorsal perfeitinho, corpinho curto, que é aquele estilo Iuambau. Quando eu tive a primeira desova, que foi muito pequenininha, todos os filhotes, a dorsal limpinha, cara. Eu fiquei impressionado, falei, mas como? Né? Para mim foi uma baita de uma surpresa. Na desova seguinte, aí veio aquela variabilidade, foi uma desova maior, né? Um grupinho pequeno de dorsal limpinha, um grupinho um pouquinho maior, aí 15, 20 peixinhos com a dorsal inteirinha, e o restante todo, que foi 80%, 90% da filhotada, tudo com a dorsal, com aquelas pontinhas, aqueles intermediários, ou tubarãozinho, ou resquício lá no final, no meio do caminho. Ou seja, essa variabilidade dessas características, né, são genes envolvidos, e a expressão disso é aleatória, não tem muita saída. Então, você tem que ir fixando. Não... É paciência. E selecionando aqueles peixes, se a direção é ser sem dorsal, os peixes que não tenham, de preferência, espícula nenhuma, às vezes você tem que trabalhar com algum assim, porque não tem outro, né?
ou se for direção com dorsal, procurar aqueles que têm a maior extensão de dorsal para ir selecionando e ir fixando. É trabalho de paciência. Eu tenho o Yanagi Demekin, cálico. Se eu colocar com um Demekin preto, long tail, eu acho, será que eu consigo tirar o Yanagi Demekin preto? A ideia depois é colocar com os cometas, para ver se eu chego no cometa preto. Ou colocaria direto o Demekin com cometa preto, com os cometas. Eu acho que, como ponto de partida, você cruzando Yanagi com Yanagi, que é cálico, eu não tenho experiência nenhuma com essa linha, entende? Mas, considerando que eles são cálicos, desses peixinhos devem nascer cometas telescópio preto, direto nessa linha, que é bem característico entre os cálicos, saírem peixes com maior teor de pigmentação de melanina, é direto. Os que seriam metálicos, né, eles saem black ou saem selvagem. Então, você vai reduzir passo aí. Antes de você fazer esses cruzamentos, deixa ter uma desova e acompanhe isso. Vai te poupar um bom tempo. E pode aproveitar, porque tem, tem agora um criador de Yanagi aí no grupo, aí, né? O Hermínio agora virou criador de Yanagi. E você também tem aí, né? Vamos trocar genética com o Emerson. A gente vai acabar trocando genética. Apesar que são todos do Sakai, mas tudo bem. Não, mas vai dar distanciamento genético. Esse eu acho que é o aspecto legal da gente ter um material com uma raiz em comum, porque a gente faz diferentes trabalhos e lá na frente, a hora que a gente quiser fazer um encontro de seleções, existe compatibilidade no material genético para encaixar. E que quando a gente cruza material muito distante, não acontece, né? Seria um line breeding. Já é o segundo ano que eu estou tirando dos ovos de cometa. É pouco, né? Mas, como vocês viram que eu postei, meu lago deu vazamento e eu esvaziei. E os primeiros que eu tinha feito a seleção que estavam no lago, eu peguei eles agora e vi. Se vocês virem a diferença de um ano para o outro, na seleção, você fazendo o descarte certinho, é impressionante, evolui muito. Bom, outro assunto que eu separei aqui também para a gente poder bater um papo foi aquele questionamento essa semana que o Fábio colocou lá no grupo, que eu achei legal a gente trazer aquilo para cá, que foi a questão daquela pergunta se se esse peixinho seria um call goldfish, um king vaquinha, né? E depois eu não vi se o Mauro fez algum comentário lá, mas eu comentei que, para mim, aqui não é um king desculpa, se era um panda. Se era um panda. E eu coloquei lá que aqui, para mim, é um king vaquinha e não um panda, porque esse aqui não é um aspecto de despigmentação, né? Uhum. Fui eu que tinha colocado esse vídeo. E tá. a minha dúvida era essa, se esse padrão era o chamado king vaquinha, porque eu fiquei na dúvida também. É interessante assinalar que no processo de despigmentação, na maioria dos casos, a despigmentação começa na região ventral e vai subindo. E essa imagem desse peixe, você vê que na nadadeira, lá embaixo, tem pigmentação black. Ou seja, se fosse um processo de despigmentação, onde a parte do ventre ali do peixe já está branquinho, despigmentado, né? Ele não deveria ter pintas, manchas embaixo nas nadadeiras. Então, isso aí caracteriza, para mim,
um vaquinha, que é bem interessante. Mas o melhor de tudo, que aí eu vou fazer uma molecagem com vocês no bom sentido, né? Porque esse vaquinha aí se reporta ao gado holandês. Correto, Mário? Correto. O veterinário lá que mexe com bovino é o Mário. Não é nenhum zebu, não, né? Não. Então, no caso dos holandeses, nós temos vaquinha preta e branca, mas tem vermelha e preta também. Vermelha e branca, né? Ah, vermelha e branca, isso. Desculpe. Vermelha e branca. Eu misturei duas coisas, né? Então, você tem vermelho e preto, vermelho e branca e preto e branco, né? Que é interessante para se pensar por que não construir vaquinha vermelha e branca, que é uma outra possibilidade. Percebem que a gente tem um campo enorme pela frente? O que vale é, como diz, as ideias que surgem e que a gente direciona, cada um com as suas loucuras. Mas você estava comentando do sentido da despigmentação, e aí eu filmei, por isso que eu estava apanhando aqui, mexendo um pouco com as imagens, eu filmei o que são uns pandas aqui. É isso aí, não? Exatamente. Vai perdendo a coloração na região inferior, vai despigmentando. Por último, é a região dorsal. Extremidade de cauda. Pois é. E aí, são as últimas áreas a perderem a melanina. E aí agora então, no caso aí do peixe, vaquinha. E aí dá para a gente poder colocar eles lado a lado para ver a diferença, né? Então, aqui embaixo a gente tem o que chama-se panda aí, né? Que é o peixe que está em processo de perda de melanina. E aqui a gente tem um vaquinha, que é o peixe que foi selecionado para aumentar as áreas pretas, o branco e limpar o vermelho, né? Exato. A vaquinha, então, no caso, seriam manchas de formas mais arredondadas, né? Volta lá. Então, aqui, ó, já próximo do ventre, aqui, você encontra mancha de forma arredondada, né? E as demais manchas aqui, elas são mais ou menos semelhantes de forma aproxima-se, né? As bordas arredondadas, ao passo de que o panda, se nota que é algo desbotado, é uma despigmentação, é algo que estava preto e foi lavando, ele foi perdendo a cor tal, e começou a desbotar e ficar da cor que está embaixo, né? O vermelho ou laranja que seja. Então, esse seria o principal diferencial entre um panda e um vaquinha, né? E o vaquinha provavelmente deve ter vindo lá dos cálicos, que você foi retirando todas as outras cores e permanecendo só bicolor, né? O preto e branco, né? Bem por aí. Beleza. Sanado minha dúvida. Agora fica aquele gosto amargo de... Ai, que vontade! Como é que nós vamos fazer? Fazendo, selecionando ou importando. É lindo esse vaquinha, hein? É muito bonito. Sem dúvida. Eu acho importante a gente registrar esse tipo de abordagem que aconteceu lá no grupo aqui, para a gente poder ter mais gente de olho. Por quê? Porque a gente só vai reconhecer esse tipo de material genético se a gente já tiver treinado os olhos antes. Senão, vão nascer nos peixes e a gente não consegue ver que, às vezes, a gente está descartando um material genético interessante e, às vezes, por um outro critério qualquer, né? Pode ser que saia um vaquinha aí no meio dos nossos cruzamentos, porém ele sai com cauda simples ou sai com anal simples, e a gente precisa estar de olho.
porque de vez em quando, nos cruzamentos dos cálicos, é nítido. Saem uns peixes mais para o branco e preto e saem uns com vermelho, branco e preto, e às vezes até o vermelho predominando. Então, deixa eu fazer uma colocação, ao mesmo tempo uma pergunta. Eu tenho aquela leva minha de seibuns lá, que eles estão beirando 2 anos, e os últimos estão perdendo a cor agora. Eles foram perdendo aí, do começo do ano para cá, eles foram perdendo a cor. Mas eles têm bom em, boas nadadeiras, corpo bom, formato bom. Num cruzamento desses que perderam, alguns pode dar a sorte de dar com menos genes de despigmentação, né? É uma linha que vale a pena ainda eu trabalhar nela ou não? Se você pegar os peixes que despigmentaram por último, os mais tardios, são aqueles peixes que têm menor quantitativo de gene de despigmentação. Então, o cruzamento entre eles, você terá fatalmente peixes sem gene de despigmentação, para permanecer seibum, vamos dizer assim. Aqueles que despigmentaram cedo, não adianta, porque a frequência gênica é maior, vai te dar mais trabalho. Então, se você escolher os mais tardios, você tem uma grande chance de ir fixando e eliminando os genes de despigmentação. Só que aí a finalidade é preservar o seibum, nada a ver com vaquinha. Porque o vaquinha é outra linha de seleção, é outro caminho. Não, perfeito, eu entendo bem. Inclusive, o tipo de mancha que fica nos vaquinha é bem diferente dos que fica nos panda. É notável, assim, dá para perceber bem, né? A borda fica muito diferente. E não sei, pelo menos nos meus aqui, eu percebi que a barriga é o primeiro que vai embora, né? Isso. A despigmentação começa da região ventral e vai subindo, vai para o dorso. Dá uma tristeza a hora que os bichos começam a ficar pandinha. Não, e a hora que eu estava vendo o Mauro comentando ali, não, é pegar aí agora os que despigmentaram por último, cruzar entre eles, porque aí possivelmente vão ter filhos que não vão despigmentar. Aí nós já estamos falando de 2028, 2029, né? Porque vão ser os filhos desses que vão esperar. Quinta geração. Mais ou menos é por aí mesmo. Por isso que, para mim, é engraçado isso, né, gente? Porque parece um negócio assim, muito simples, mas o Mauro vem batendo nessa tecla lá de trás e a gente leva tempo para poder internalizar o que isso quer dizer na prática. Bom, e o que eu vou fazer em termos de tomada de decisão e em termos de atitude para poder chegar nos caminhos que eu quero. E aí a gente vai descobrindo que não, vai ter uns caminhos que tem umas escolhas que a gente fez que já desandaram lá de trás, já não tem a menor possibilidade de ir por esse caminho, né? Então, eu fiquei pensando agora o seguinte, eu tenho notado que os quíndios, assim, parece que eles ficam maduros sexualmente em torno lá do 8º mês, antes de completar um ano, né? A partir do 8º mês, né? Aqueles que crescem mais, que parecem ser mais precoces, parece que eles já começam a ter gametas viáveis a partir do 8º mês. Então, eu fiquei imaginando assim, se você já selecionou, certo? Se você já selecionou, tem as características que você quer, cruzar eles nesse 8º, 9º mês, né? E já começar a avaliar as crias, né? Fazer como se fosse teste de progênie, né? Mas assim, seria um teste de progênie com avaliação tardia. Isso referente à despigmentação, né? Seria um teste de progênie com avaliação bem tardia, porque você vai ficar avaliando o pai, né, a geração parental, lá até o 8º ano, digamos, né, para ver se ele despigmentou
se houve despigmentação e em que época que houve essa despigmentação. Se não houve a despigmentação, aquela geração F1 lá está ótimo, né? Agora, se houve despigmentação, quando que aconteceu? Lá no 8º ano. No 8º ano, então a frequência de genes dominantes de despigmentação é bem baixa, né? Nesse casal de indivíduos. Né? Fiquei imaginando algo assim, né? de planejar os nossos cruzamentos e as nossas avaliações, tese de progênio, né? Essas coisas assim, um pouco mais tardiamente. A gente está falando tese de progênio, talvez para quem não é veterinário, isso não é veterinário, não é zootecnista, isso começa a soar meio diferente, né? Mas tese de progênio é avaliar, assim, pelos filhos, né? Como os filhos se comportaram. Como os filhos se comportaram, como os netos se comportaram, né? Esse é o teste de progênio. O lado positivo disso daí, Minoro, é que nós podemos reduzir esse tempo aí mais ou menos para metade. Geralmente, quando ocorre a frequência, às vezes, de um gene de despigmentação, com 3 a 4 anos, isso já está mais ou menos apresentado. Já reduziu a metade o seu tempo aí, de 8 anos, está vendo? A sacanagem, no bom sentido. Né? E é engraçado que é por isso que os japoneses usam o Tosai Nisai Oya, ou seja, Oya, pai e mãe, só a partir do 3º ano, que a chance de ter mais alguma alteração já ficou pequena. Né? O que eu já vi até hoje é de peixes despigmentarem com 3 até 4 anos. Mais do que isso eu não vi, não. Não me deparei com peixes com mais de 5 anos despigmentando. Já reduziu a metade do seu tempo, hein? Já está bom demais, está só em 2027 agora, né? Pois é, ué. Mas aí deixa eu fazer um contraponto do que o Minoru falou. Se nós vamos fazer uma tentativa dos filhotes e não sabemos, principalmente essa questão de coloração, eu já não concordo. Eu acho que eu não utilizaria os filhotes na sua primeira desova, por exemplo, se eles tivessem menos do que 1 ano de vida. Eu deixaria para eles terem mais próximo de 2 anos de vida, porque aí eu já tenho um percentual maior do que o peixe mudou nesse período. Não? É claro, eu não sei nada do que é o teste de progênese, tá? Não, o teste de progênio é isso que o Minoru falou. O teste de progênio é muito simples. Você quer saber se o touro, se as filhas do touro vão ser boas de leite, se o touro transmite uma boa produção de leite para as filhas. Você tem que pegar as filhas, você tem que reproduzir o macho e ter as filhas para tirar leite, uma vez que os machos não dão leite. Agora, voltando aqui para o caso, tanto o caminho que você falou tem sentido sob uma ótica, quanto o que o Minoru falou tem sentido sob outra ótica. Porque o que o Minoru falou, de ir reproduzindo mais cedo, você tem ganho, Douglas, porque nessa fase da puberdade é onde os bichos estão com a reprodução mais intensa e onde você produz filhotes muito mais fácil do que com peixes adultos. Então, o que o Minoru falou é mais ou menos um teste de paternidade e não de progênie, mas já deixando a progênie adiantada para quando você validar a paternidade, você já tem os descendentes. Então, assim, tendo espaço e tempo, você ganha um tempo enorme fazendo isso que o Minoru falou. Agora, então por isso é que não tem certo e errado. Agora, não, eu não tenho espaço para fazer isso. Não dá para fazer isso. Aguardo, espero validar, espero observar se despigmentou ou não e deixo para reproduzir no 2º ou no 3º ano. Só que, fazendo isso, o tempo alonga. Então, o caminho que o Minoru traçou, se tiver disponibilidade de espaço, você ganha tempo. Tudo bem que você vai descartar todo mundo se os pais despigmentaram 3 anos depois. Mas, se não despigmentaram, você já está com o trabalho evoluído lá na frente. Então, os dois caminhos têm aspectos positivos e negativos. Entendi. Não tem certo e errado, sabe?
digamos o seguinte, você fez o cruzamento lá nesse primeiro ano de vida do peixe, né? O peixe juvenil, você fez o cruzamento, ele tinha passado pelas seleções, né? Nasceram 1.000 e você selecionou, desses 1.000, você selecionou um casal, certo? Desses 1.000, você selecionou um casal, cruzou esses dois, mas digamos lá, se nessa geração F1 sair algum que despigmentou, certo? Então, os pais, eles são portadores de gene de despigmentação. Agora, quem é o portador, né? É o pai ou é a mãe? Sabe? Aí você vai fazer outros cruzamentos. Vai fazer cruzamento com outros filhotes de outras linhagens, né? E avaliar se o gene de despigmentação está presente no pai ou está presente na carga genética da mãe. Se está presente na carga genética da mãe, então esse aqui vai ser um descarte. O macho eu vou segurar, né? E não saiu do pai, eu vou segurar o do pai. E assim eu vou fazendo esses testes. E nisso eu vou encurtando. Cada vez mais eu vou encurtando esse tempo de avaliação genética, né? De avaliação de descendentes, né? Então, esse é o pensamento. Aí, digamos o seguinte, a geração parental não apareceu ali não apareceu no F1, não apareceu no F1 e do F1 não apareceu no F2, certo? Mas a geração parental lá no seu terceiro, quarto, quinto ano despigmentou. Então, quer dizer, os pais eram portadores de gene de despigmentação que não apareceram ali na geração F1 e na geração F2, porque ainda está no seu primeiro, segundo e no terceiro ano. Então, é de ação mais tardia. Então, são genes de despigmentação de expressão tardia, né, que pode ter alguma coisa agindo em epistasia ali, né? E isso é coisa que você vai ter que, como se diz, como diz o sensei Mário, Mário não, Mauro, é a nossa cachaça. Nós vamos ter que ir tomando, ficando bêbado, caindo os tombos, todo mundo vai ver a marca da cachaça, mas não vai ver os tombos que a gente cai, né? Para fazer a seleção. Mas, infelizmente ou felizmente, a seleção é isso aí. Seleção genética, melhoramento genético é isso aí. É caindo o tombo e aprendendo a levantar, né? Então, essa colocação do Minolta aí faz muito sentido, cara. Faz muito sentido, sabe por quê? A gente está falando só de cor, mas se você está falando de outras características fenótipas que são visíveis, que você puder classificar de 8 em 8 meses, um em uma cauda, como não vai adiantar o processo isso? Então, se a gente for ver no total, é incrível. É muito mais rápido o processo. Exatamente isso. Tudo depende de o que você está buscando. Se a questão é a despigmentação, o processo pode ser mais longo. Para outras características, vai ser mais curto. É isso aí mesmo. Isso é outra questão, Mário, que a gente poderia dar uma conversada sobre, é isso aí. Tudo bem que a gente tem aí um lado robista de olhar a seleção, mas esse lado, vamos dizer, profissional do olhar a seleção, que é o peixe que vende mesmo, é o peixe colorido, é o peixe vermelho. Não cabe também a gente pensar como, vamos dizer, resguardadores da genética, a gente pensar na genética também comercial, não só aquilo que agrada a gente como selecionador, mas também o que agrada, por falta de uma palavra melhor, agrada o mercado. Pode ser a opção de cada um, mas a questão é que, se formos nós também tomarmos o mesmo caminho, acabam os peixes black, acabam os peixes ceibum, acabam os peixes chocolate. Porque, a partir do momento que espalhar a gene de despigmentação em tudo, depois a gente não tem como depois, quer dizer, não tem como, é meio pesado, né?
vai dificultar enormemente resgatar esse material genético no futuro. Exatamente aí. Esse é o problema. Tem que ver o que cada um quer direcionar o seu criatório. Preservar determinadas características ou não. São escolhas. Isso é uma coisa que eu aprendi muito no GUP. No GUP, a gente não precisa preocupar muito com cor, não. Preocupa mais com o formato, depois colocar a cor, colorir é mais fácil. Já no King, com essa questão dos genes de despigmentação da melanina, a coisa já é diferente, né? Eu tenho que preservar a parte da paleta de cores e para poder ter esse material separado, para depois ir fazer seleção morfológica, porque se eu quiser embolar isso aí de uma vez só, vai sobrar todo mundo laranjinha mesmo. Não dá. São duas direções distintas. Então, tem que haver os que resguardam, né, essa genética menos comercial, digamos assim. agora, a gente que tem a possibilidade de ter essa atividade como hobby, aí a gente tem a possibilidade de resguardar material genético com diferentes objetivos. Senão não sobra nada. Aí a gente vai ficar com... porque já existe essa tendência, né, de perda de biodiversidade dentro do pool genético que existe. Cada vez mais isso vai afunilando e vão virando poucos materiais genéticos. Se a gente não tiver núcleos que vão preservando outras linhagens, e aí eu estou falando isso aqui, a primeira coisa que está me vindo na cabeça é o milho. O milho, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas assim, existem milhares de genomas de milho e não só a Embrapa, mas outros órgãos brasileiros e internacionais, tem gente preservando diversas genéticas de milho justamente para poder ter um resgate na hora que precisa. Se não, se ficar só nas linhas comerciais do que é plantado em termos de rendimento, produtividade e tudo mais, isso vai afunilar e tem uma perda gigantesca de variabilidade genética que vão ter outras características que podem ser importantes no futuro, né? Então, é essa aí que eu acho que é o grande desafio nosso. E é legal termos diversidade de pessoas com diferentes objetivos. Que joia! Porque uns preservam algumas coisas e direcionam o trabalho num determinado sentido, outros preservam outras e direcionam em sentido, às vezes, oposto, e isso se complementa, né? Pois é, se a gente voltar nas bases, né, assim, do ponto de vista econômico, fico pensando o seguinte, né? O que é raro, normalmente é cobiçado, e sendo cobiçado é caro. Né? Então, assim, quando a gente olha numa análise assim bem rasa, obviamente, né, que não é minha praia, mas quando a gente olha o mercado envolvendo os quinhos, né, eu acho que tem um, sobretudo no Brasil, né, eu acho que no exterior talvez também, mas aqui no Brasil tem um mundo para se abrir ainda nessa área, porque vamos fazer aqui só uma colocação bem simples. Quantos de nós aqui, né, já viu um quinguio albino sendo vendido em uma loja? Né? Eu nunca vi. Eu nunca vi um quinguio albino numa loja comercial aí, né? Seja aqui, seja em São Paulo, no interior, em outros locais. Eu nunca vi um quinguio albino sendo vendido numa loja, né? Por outro lado, os peixes, outros peixes, né, na aquariofilia, que são albinos, eles naturalmente são raros, portanto são cobiçados e são mais caros. Então, quando você vai comprar um Oscar albino, né, ele normalmente é mais caro que um Oscar comum, vamos dizer assim, né? Então, nós temos um leque de opções, né? Assim, do ponto de vista, deu um exemplo do albino, mas outras características poderiam ser colocadas nesse local também, né? Nesse lugar, nessa lógica de pensamento, né? Então, eu acredito que a gente onde
é onde a particularidade do que está sendo feito, né, que o Mauro fez até hoje com maestria aí, ao longo de décadas, aí, né, vamos dizer assim, e que a gente está pegando e tentando avançar, né, eu acho que tem esse aspecto também. Né? A lógica nossa não é quantidade. Né? A lógica nossa é zelar por essa genética, tentar ter essa diversidade. E, obviamente, se tiver viabilidade, alguma variedade dessa, por que não passar isso, inclusive, para um comercial, né? Para um criador até comercial, com maior volume, etc., que tenha condição de espaço, né? Para poder colocar uma variedade no mercado que nós não temos. Né? Então, o King albino, por exemplo, é algo que não se vê em nenhum lugar, praticamente, é muito raro. Né? Então, esse foi um exemplo, né? Do potencial, né, que eu acredito que possa se ter aí a médio e longo prazo, né? E bem longo, às vezes, né? Dependendo da características que se busca, né? Vamos dizer assim. Só uma reflexão. Então, Mário, só para fechar esse lance aí do comercial, né? Assim, eu que sou mais, eu estou mais do lado do consumidor do que do lado do criador, né? Me vejo assim. Então, às vezes, eu acho que, às vezes, o mercado mesmo restringe. Ele tem sempre muito mais do mesmo. É sempre o peixe, o quingue laranja, é o quingue vermelho e branco, não sai disso. Então, às vezes, um pouco que eu vejo é que o mercado não abre espaço para outras variedades, para outras cores, entendeu? Eu acho que fica uma coisa meio que restrita. Então, acho que essas variedades novas, essas colorações novas que vão acontecendo, elas precisam chegar no mercado para o consumidor conhecer e aí, então, ver se expande ou não. Eu sinto muito isso. Quer dizer, a gente até quer um king diferente, cor diferente, mas você não acha. Pois é a questão do modismo também, né? Pois é, tem isso também. A moda qual é, né? Que nem eu estou aqui agora, tirando o Rio King que eu trouxe lá do Sakai, que é o vermelho e branco, aquela cor característica, é tudo laranja, Mário. Todos laranja. Despigmentou todo mundo. Eu falei, não, mas eu queria, né, colorações variadas, eu queria seibum, eu queria, né, colorir um pouco mais, né, um pouco mais de diversidade. Eu não consigo. Pois é. Né? Então, não sei o mercado. Conte conosco. Agora tem um monte de gente aí para poder fazer isso. Porque aí agora nós vamos sair fazendo cruzamento daqui, dali, buscar material genético de um lugar, de outro e tal. E é engraçado, eu não sei se isso é uma observação só empírica minha, mas eu tenho um sentimento, principalmente nos Ryukins, é muito difícil a gente ver um Ryukin sem gene de despigmentação, né? A maioria deles a gente vai ver mais para o vermelho e a maioria mais despigmentados. Por isso que eu estava perguntando mais cedo quem tinha os cálicos, para a gente começar a fazer um trabalho para poder cruzar cálicos, para ver se lá nos metálicos que vão sair desse cruzamento se saem os blacks, e se esses blacks vão ter ou não gene de despigmentação, para a gente começar a ter alguma coisa nesse sentido dentro dos Ryukins. Porque, complementando um pouco aquilo que o Hermínio estava falando da parte comercial, e o Emerson também trouxe, a questão é que eu não tenho a menor dúvida, por exemplo, aquele ranchu da Black, da exposição de novembro do ano passado, ele é desvalorizado, entre aspas, ele tem um desafio maior por ser um peixe adulto, tem um desafio maior na questão do Black, e isso inviabiliza a pessoa que está no comercial por causa do giro. Como eu produzo muito, desses aí vão sair muito poucos, e para ficar desse tamanho vai levar muito tempo. E aí não dá tempo do comercial ficar com esse foco, né? O comercial vai para o fluxo de caixa. Não tem jeito. Então, sobra na nossa mão mesmo. Se a gente quer ter isso aí, o jeito é fazer.
a gente esperar que vai aparecer lá na loja, dificilmente, porque esse aí ele atrapalha a conta da parte comercial. Falando nisso, alguém ficou com a genética daquele peixe? Você teve com ele aí ou ele está com você? O peixe está aqui em casa. Ah, tá aí? O peixe está aqui em casa. O problema é que a água está quente para caramba e não tem nada que fazer com a água quente voltar. E aí volta aquela fala do Minoro, porque enquanto esse peixe é um peixe grande, adulto, já está ali paradão no tanque, tem umas 3 fêmeas lá e está tudo parado, na mesma água, no mesmo calor, há 2 meses atrás, o Mauro trouxe o Demequim chocolate, foi eu misturar ele lá na turma, mas peixes de 6 a 8 meses aí, misturou, na semana seguinte estava desovando. Então, essa é a diferença do animal novo, né? O Mauro sempre fala isso. No animal novo, reproduz muito fácil. O adulto, não. O adulto tem que ser naquela temperatura, naquele dia, na lua tal, e aí o negócio vai ficando mais restrito. Os adolescentes reproduzem muito, assim, várias vezes. E muito rápido, muito rápido. É aquele negócio, que quer que reproduz, é só misturar eles lá no tanque, faz uma TPA que vai desovar qualquer hora dessas. A TPA é a chave, 6 TPA pode esperar. Inclusive, eu tenho até mais um vídeo aqui para mostrar para vocês. Quer ver? Enquanto você coloca o vídeo, vou aproveitar para provocar a Rosana, dizendo: prepare-se, que em breve teremos Ryukin, chocolate e Seibum. Estamos trabalhando nisso. Nossa, Ryukin Seibum, maravilhoso. É o meu sonho, ou melhor, um dos sonhos. O Ryukin chocolate e o Ryukin albino, olha, eu seria um dos consumidores, né? Pode fazer que o consumo aqui no Paraná está garantido. Pode trabalhar em cima disso, que aqui tem quem compra. Não, e olha que legal. Mais cedo eu mostrei para vocês, depois você vai ver aí no vídeo, aí, Rosana e Sérgio e Minoro, que chegaram depois. Eu mostrei para eles mais cedo os filhotes. Lembra, Minoro, aquele dia que você colocou o Demequim chocolate, que a gente falou assim, vamos fazer um Demequim chocolate? Aí o Mauro pegou e trouxe, separou 2 lá e falou assim, Mário, se você quiser fazer isso aí, eu achei 2 aqui, quer que leva para você? Aí um dia a gente encontrou no mercado. E aí ele trouxe esses peixes aqui. Ó. Ele trouxe 2 machos de chocolate, e que são os pais daqueles filhotes que eu mostrei mais cedo. E um dia desses, eu e o Mauro vimos num grupo esse peixinho aqui, ó, sendo leiloado. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele é um Demequim Seibum com mancha chocolate. Ele tem esse probleminha de cauda aqui, mas eu e o Mauro vimos esse peixe aí e falamos assim, ó, vamos ver se a gente traz esse peixe para poder fazer uma composição genética. E ele está aqui já, daqui a uns dias eu conto para vocês o que eu estou pensando em cruzá-lo. Estou pensando em cruzá-lo com Seibum, tem fêmea Seibum, cruzar com albino e cruzar com Demequim, cálico e black. Então, esse aí é o negócio, né? A gente fazendo esses cruzamentos. Esse é outro cruzamento também que eu estou planejando fazer agora na próxima estação, Rosana, que é cruzar, colocar os Demequim que tem ramp proeminente, cruzar lá na linha dos Ryukins para a gente poder começar a ampliar essa questão da coloração. E isso aí, agora o Mauro já está lá na frente nisso aí, então. Nada. Nós estamos caminhando. Está bem interessante esse peixe, né, o Ryukin Seibum. Não, tem uns passos ainda para frente. Estamos trabalhando. É muito bonito esse peixe que você mostrou, Mário. Pois é, o dia que eu e o Mauro vimos esse peixe, o Mauro me falou assim, você viu esse peixe aqui lá no grupo? Eu falei assim,
tinha acabado de ver, vi também, e estava olhando para ele aqui. A gente está fazendo um pool genético bem diversificado, né? Então, eu tenho procurado manter águas separadas para evitar o risco de ter um problema sistêmico e pegar todo mundo, né? Mas que bom, hein? Teremos, então, um Ryukin Seibun, hein? Olha só. Se Deus quiser, em breve. Seibum, Olha, chocolate e albino. olha que beleza. Nossa, gente do céu. Pô, põe um black aí na lista também, por favor. O black vai ser consequência, desdobramento. Então, assim, já que tem todo esse leque aí, vamos criar também o Ryukin Vaquinha. Por que Já não? pensou? Aí já está na questão. Primeiro, a gente precisa do gene vaquinho. A gente começa com a vaquinha Jersey, né? Depois vai para a holandesa. Sonhar é bom, né, gente? Não, mas a gente está muito evoluído nesse caminho aí. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque só da gente estar tendo consciência dos... Primeiro, acho que eu diria que, primeiro, tudo isso que a gente tem conversado aqui nos ajuda a cada um conseguir traçar o objetivo do que eu estou querendo fazer. Porque eu acho que essa é a primeira causa de dispersão, é a pessoa sair fazendo as coisas sem ter um objetivo claro. Não, estou querendo fazer determinada coisa. Aí isso aí já clareia bastante. E outra coisa é a gente, tendo essas noções que a gente vem conversando aqui, a gente já olhar para os peixes com um olhar diferente, né? Aquilo ali interessa, aquilo ali me interessa, isso aqui, se eu cruzar isso aqui com aquilo ali, já me gera um material genético ali que já dá para fazer isso no futuro. Eu tô precisando, acho que eu não sei se é o Mauro que falou sobre isso, eu preciso de alguém que tenha já desenvolvido aquela questão do uso do termostato com o refrigerador, a questão lá do compressor de geladeira, eu preciso de algo para refrescar a água. Estou querendo... O chiller? Pois é, mas eu fui olhar um chiller desses aí de aquário. Caro. R$10.000. Caro. É mais caro que ar-condicionado humano, entre aspas. Tem uns, viu, Mário? Tem umas tecnologias aí com uns tubos de titânio, que é baseado na troca de calor de Peltier, do princípio termodinâmico, né? Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que conseguem baratear isso. Eu vou ver se eu resgato aqui algumas informações de um grupo que eu tinha dos aquários marinhos, né? Só que eu não sei se eu guardei isso, sabe? Mas tinha um estudo bastante grande sobre as possibilidades aí para baixar a temperatura, né? Tem alguns que o custo é bem menor, sabe? Não, eu não tenho a menor dúvida que se a gente arrumar um professor Pardal desses que mexe com esses troços todos, essa turma consegue fazer isso com um compressor de geladeira, Isso. refrescar uma caixa de 300 litros não é mais difícil do que ter um espaço que congela dentro da geladeira de jeito nenhum. O problema aí é que tipo de material que você vai usar na serpentina, sabe? Esse é um desafio aí. Então, tem alguns materiais que são, no caso do marinho, muito mais complexo do que no caso de água doce, né? Em função da corrosão causada pelo sal, né? Então, você desestabiliza e começa a contaminar a água e mata os peixes, coral, etc., né? Então, esse é um desafio para o marinho. Para o de água doce, é menos problemático. Então, assim, eu cheguei a ter uns projetos, eu vou ver se eu guardei, já tem vários anos, né? Uns projetos exatamente usando compressor de geladeira, sabe? Só que eles trocavam o tubo de cobre, né? Que geralmente é o mais comum, por um tubo à base de titânio, uma liga envolvendo titânio para evitar a corrosão. Mas no caso do de água doce,
eu acredito que seja menos problemático, né? Tem alguns que são de aço inox, inclusive, que aí é bem estável, né? No caso de água doce, não gera problema algum, né? Eu vou ver se eu consigo resgatar isso. Eu não sei se eu tenho esses projetos ainda. Eu guardei, já tem muito tempo, tem uns 7, 8 anos atrás. Eu lembro que eu salvei isso, eu vou procurar, que se eu encontrar eu te mando. Ó, Mário, ideia de professor Pardal. Bota um aquário dentro da geladeira com uma água limpa, com alguma coisa para não nascer alga nela. Fura a parede da geladeira e bota uma bombinha jogando essa água e passa com uma mangueira mesmo dentro da água do aquário. Uma mangueira, você bota um embalo. Quanto mais rápido andar a água, mais forma a troca. Eu entendo que... Eu vou fazer uns rabiscos disso aí, para ter uma ideia. Pois é, mas eu estou precisando de um projeto de professor Pardal. Esse aí é do Lampadinha. Eu vou botar a cabeça para pensar nisso aí. Eu vejo que é um negócio muito mais barato que isso aí. Preço de uma geladeira e de uma bombinha, um pouco de mangueira. Pois é, porque eu vou dar uma pensada nisso aí. Essa questão que o Hermínio traz da serpentina, essa aí, para mim, é o menor dos problemas. Porque você coloca a serpentina dentro de um balde e coloca a água circulando com o balde dentro e sem contato nenhum. Isso aí é fácil. Agora, eu precisava de alguém que conseguisse pegar o kit da geladeira, tirar ele da geladeira e arrumar... E acho que precisa trocar o termostato, porque o termostato da geladeira ele não opera na faixa que a gente está querendo. Ele opera numa faixa bem mais baixa. Então, acho que a gente precisaria de talvez um termostato digital para conseguir fazer isso aí. Ô, Mário, quanto que está a temperatura aí na água? 25 graus. O meu aqui está 29. Os aquários. Hoje eu fiz a TPA, tudo, falei, gente, não tem condição. Sabe, é água gelada, né, garrafa de água gelada. Eu estou fazendo por enquanto. Né, até isso aí baixar um pouco. Diz que amanhã vem uma frente fria, não sei se é verdade. Mas não está adiantando muito, né? Porque como a gente está vivendo assim essas ondas de... Vem uma frente fria, mas depois na semana seguinte já está quente para caramba de novo, aí não dá tempo do bicho dar aquela resfriada para depois a gente chegar na temperatura certa, né? Isso teria um uso enorme para a gente, porque tem hora que a gente está com um material genético aí, é o caso desse peixe que está aqui, por exemplo, que o peixe é sensacional. É uma pena a gente não conseguir tirar uma cria de um animal desse. Esses chillers, normalmente, eles são acionados automaticamente por um aparelhinho pequenininho que chama coil, né? É um aparelhinho, ele simplesmente faz o controle da temperatura. Ele tem duas tomadas. Ele tem uma tomada que energiza naturalmente, né? Você liga na rede 110, 220 ou 220, né? E ele sai duas outras tomadas, assim, de uma maneira bem simples. Uma delas é acionada, ele tem um termostato interno, na hora que ele detecta que a temperatura subiu, ele aciona o chiller, né? Para que a temperatura se estabilize. Porque o objetivo é diferente, né? O objetivo do marinho é você manter a temperatura estabilizada a 24 graus, aproximadamente, né? Então, esse coil, ele liga o chiller ou liga o aquecedor. Se a temperatura cair abaixo de 24 graus, ele liga a outra tomada, que é do aquecedor, vamos dizer assim, né? E aí ele vai estabilizando, ele tem uma sonda, né, de temperatura, né, que vai diretamente dentro normalmente é no SAMP, ele liga de um lado o chiller e de outro o aquecedor, e aí ele mantém a temperatura a 24 graus. Se a temperatura baixar, ele liga o aquecedor. Se a temperatura subir de 24, ele liga o chiller. Então, a grosso modo, é isso, né? No nosso caso, é muito mais simples, né? Porque você quer dar vamos dizer assim, um choque térmico para esfriar a água, né? No sentido de esfriar a
até uma determinada temperatura, que eu acho que é importante ter o controlador de temperatura, que aí vai ter que ser um coil mesmo, tá? Para ele ligar e desligar o chiller. Porque senão você corre o risco de abaixar demais a temperatura, né? E aí é prejudicial aos peixes, assim, chegar, sei lá, 10 graus, coisa assim. Então, o coil ele passa a ser fundamental porque ele vai ligar e desligar o chiller na hora que a temperatura, por exemplo, chegar a 18, 17, ele desliga o chiller. E aí ele volta a aquecer. Aí, na hora que ela chegar a 20, ele volta a ligar o chiller. Aí ele fica, por exemplo, entre 18 e 20 graus, por exemplo. Não, mas nós Então, temos- esse coil é o simples, ele é barato, um equipamentozinho muito simples, né? Agora, o chiller, de fato, é mais caro, mas aí eu acho que, como é um equipamento que não tem a especificidade do marinho, né, da necessidade de materiais, etc., que o marinho exige, eu acho que o custo disso deve cair muito, viu, Mário? Mas, em compensação, a gente precisa baixar a água lá entre os 10 e 12 graus. Pois é, mas não tem problema. Você, no coil, você estabelecendo, você pode estabelecer o intervalo que você quiser, na verdade, né? Na hora que chegar ali, ele vai controlar, ele desliga e liga o chiller para manter durante um tempo, né? Sei lá, 10 horas, 8 horas, enfim, numa temperatura muito baixa, né? Como que escreve o nome desse equipamento que você falou aí? COEL. Tem alguns industriais, tá? Uhum. Que aí eles são mais complexos e mais caros, e tem alguns mais simples para aquário mesmo, tem alguns específicos para aquário, que evita essas quedas bruscas e aumentos bruscos de temperatura. Tem gente que liga, inclusive, o coil em locais muito quentes. O pessoal liga o coil em... como é que chama? Nesses ventiladorzinhos fugiu o nome aqui, de computador. Ventoinha, não. É tipo uma ventoinha. Cooler. Isso, Isso. coolerzinhos de computador. Para esfriar, né, a temperatura um pouco da água ali. E funciona muito bem. Eu tenho até um aqui em casa, tive por muitos anos no marinho, ele funcionando perfeitamente, sabe? Ele controlava a temperatura assim, entre 24 e 25 graus, sem problema nenhum. Ele ia ajustando. Ligava ou o ventilador, no meu caso não tinha chiller, ou ligava o ventilador ou ligava o aquecedor. Estou com dois pensamentos. Foi até quando falou dessa parte aí de resfriamento, eu lembrei até da época que eu tinha vaca holandesa, vaca leiteira, tirava leite, e a ordenha da tarde, aquele leite me dava um certo trabalho para poder resfriar, para entregar no outro dia. Eu comprei um freezer, né, porque eu não tinha condições de comprar um resfriador de expansão, né, não tinha como. Eu comprei um freezer, eu colocava água no freezer, gelava aquela água do freezer e colocava os latões lá dentro, né? Era a forma como eu fazia. Eu tinha visto um colega de descendência alemã lá aqui no sul do Paraná, que ele fez um processo de serpentina, fazia o leite passar por uma serpentina, o leite não, fazia a água gelada passar por uma serpentina e aquilo resfriava o leite e ele conseguia guardar o leite para mandar embora, o leite da ordenha da tarde para mandar embora no outro dia, né, para o laticínio. Voltando para o lado dos peixes, né, eu fiquei pensando o seguinte, o fato de resfriar essa água vai ser para dar um bem-estar animal para os químbios ou vai ser assim para estimulá-los à reprodução, né? Se for para estimular a reprodução, eu penso assim, será que a questão custo-benefício não seria mais barato lançar mão de hormônios, sabe? Retirar a hipófise da carpa e aplicar no químbio, sabe? Às vezes eu fico pensando isso aí, porque eu vejo que no Rio Grande do Sul tem um rapaz lá que tem uma criação de químbios, que ele faz dessa forma, né?
Ele pega, cata, pesa lá uma quantidade de quingo, calcula, faz os cálculos de hormônio, prepara, macera a hipófise lá e aplica, né? E aplica nos quingos, porque ele precisa da reprodução dos quingos naquela época, né? Eu fico pensando isso aí. Não sei quanto que está a grama da hipófise, né? Ou dá até para retirar. Só que quando você vai retirar a hipófise da carpa, vem muito tecido gorduroso ali. Sabe? Aí tem que saber limpar bem ou limpar com acetona, né? Para retirar esse tecido gorduroso. Mas eu fico pensando assim, se não fossem para o bem-estar animal desse quingo mais idoso, né? Desse quingo mais idoso e mais valioso, de carga genética mais valiosa, né? E em contrapartida conseguir a reprodução natural deles, talvez não seria interessante lançar mão do uso de hormônio, né? Hormônios de reprodução, hormônio hipofisário, né? Penso assim, né? Não sei. Uma outra alternativa, né? Que não sei, tem que pesar na balança, ver o custo-benefício disso aí. Nós vamos arrumar um hitzinho sonoro para a hora que for assim. Essa é para você, Mauro. Aí, de novo, para mim, pô, tudo eu. Sacanagem. Não, mas é porque você já andou estudando isso um pouco mais, e pelo que o Mauro falou, pelo que eu entendi, o caminho aí do estímulo da temperatura é um caminho, não sei dizer se mais seguro ou se mais barato, mas pelo que eu entendi, mais viável do que mexer com a questão do hormônio, porque ainda tem não só a questão do custo, né? Tem a questão também de aplicação, de asepsia desse material e riscos envolvidos em desbalancear a saúde do peixe, coisas desse tipo, né? Hoje você tem já uma série de artigos publicados sobre isso, o uso, inclusive, de hormônio sintético. Uhum. Só que a gente não tem vivência, estou falando de mim, né? Eu não tenho vivência e experiência nessa área de utilização desses hormônios, seja a hipófise ou os hormônios já purificados, porque, inclusive, a utilização de hipófise macerada para fazer extrato e tal, né? Tem muita contaminação de componentes, né, que são extra-hormônios e que leva à formação de anticorpos, que pode levar o peixe, inclusive, a não reproduzir no futuro. Então, tem várias coisas. No meu contexto, eu tenho uma preferência de fazer a coisa mais próxima do natural. Por isso, trabalhar com essa questão de oscilação térmica. Essa é a minha visão. Eu não sei, não, mas eu acho que está ficando todo mundo muito doido. Eu queria fazer de criar possibilidades, ué. É isso daí. Botar a cachola para funcionar. Ô, Mauro, eu ainda vou te dizer o seguinte: a culpa é toda sua. Tá vendo? Para variar, o culpado sou eu. Tudo eu. Ué, você contaminou, cara. Você contaminou, agora você segura a onda. Agora tem um monte de maluco atrás de você. E aí? Agora tem que criar uma vacina agora, né? Pois é. Não. E a vacina é a gente ter essas genéticas todas que a gente está sonhando e esses projetos que a gente está desenhando aí, porque eu não tenho dúvida que mais 2, 3 anos aí a gente faz um plantelzinho top. Tomara, meu Deus, tomara. Ótima semana para todo mundo. Isso aí. Um abração aí para vocês. Valeu, grande abraço. Sérgio, fala pelo menos um tchau para nós aí. Você não falou nada hoje o dia inteiro, pô. Igualmente, pessoal. Tchau. Valeu, boa semana para vocês também. Tchau.